gente. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Amém. Eu ia dando boa tarde. Eu tão acostumado com a escola de ministros que a gente dá boa tarde aqui para o povo todo final de semana. Aleluia. Amados, de fato, a palavra de Deus, como o pastor estava falando, ela nos chama a ações, ela nos chama a tomar atitudes. De fato, o Evangelho, quando nós nos deparamos com o Evangelho, ele não só é um pensamento, não é só uma filosofia, mas é um chamado à ação. Quando Cristo vem, e na verdade, quando antes mesmo João Batista veio, ele diz: arrependam-se, porque é próximo o reino de Deus. Quando Cristo veio, é chegado o reino de Deus. Santificai-vos, tomai a cruz, negue-se a si mesmo. Sempre há uma chamada para a ação do Evangelho. De fato, quando a gente olha num panorama de marketing, né? Quem trabalha um pouco com isso sabe que existe um modelo, né, que você faz para vídeos, para legendas, né, que a gente chama call to action, uma chamada para a ação. Se você tem celular, né, que eu imagino que todos aqui tenham, se você tem acesso a redes sociais, que eu também imagino que todos tenham, né, e talvez se não tenha porque decidiu não ter, mas talvez já teve também exposição a isso. Mas você vê lá o vídeo lá e de repente, se você tem mais interesse, escreve aqui, por exemplo, você está vendo um vídeo da igreja e aí está falando como é bom ter comunhão, como é bom estar envolvido. E aí diz: se você quer ser contactado, escreve aqui igreja. E aí a pessoa é chamada a uma ação para escrever num comentário. E aquilo ali desencadeia algo, né, dentro de um panorama de redes sociais, de algoritmo, para alcançar e aumentar o teu engajamento e o engajamento daquilo que está sendo visto. Aquilo ali é chamado de chamado para a ação. O Evangelho, ele também é chegado até nós, amados, através de um chamado de ação. Nós não somos expostos ao Evangelho simplesmente para termos um pensamento a respeito daquilo, ficarmos meditando sobre aquilo e aquilo apenas pairar no âmbito da nossa mente. Não, o Evangelho nos traz a uma situação e a um confronto que nós devemos dar respostas àquilo que ele fala para nós. Amém, amados? Paulo, e eu queria que você fosse comigo lá em Atos, no capítulo 17. Paulo, quando ele estava pregando em Atenas, ele expõe algo que é o próprio desejo de Deus para nós, amados, para o tempo que ele mesmo estabeleceu. Porque se Deus estabeleceu um tempo, como nós vamos ler aqui, ele estabeleceu esse tempo para que nós usemos desse tempo para aquilo que é do chamado e do propósito dele. Amém, amados? Atos, no capítulo 17, versículo 22, diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Uma história interessante para te contextualizar a respeito desse altar, né? Esse altar, historicamente, ele foi construído, estima-se que aproximadamente 600 anos antes de Cristo, ou aproximadamente 600 anos antes daquele evento, né? E acredita-se que foram levantados muitos altares, porque a história está registrada, né? Atenas, por volta do ano 590 a.C., estava passando por uma grande praga, né? E os atenienses, como Paulo aqui constatou, excessivamente religiosos, né? Na verdade, Paulo estava se levantando contra aquela idolatria, né? E os atenienses, a história conta que eles haviam rogado, oferecido sacrifício a todos os deuses conhecidos que eles tinham, né? E eram muitos, o panteão grego é imenso, enorme, e eles já haviam oferecido a todos e a praga não cessava. E aí eles foram consultar, os cidadãos atenienses foram consultar um oráculo de Delfos. E aí esse oráculo, ele disse: olha, chama Epimênides,
né? Epimênides era um filósofo, né? E também alguém de uma autoridade, não só na área da filosofia e cultura, mas também na questão espiritual. E Epimênides foi para Atenas e aí levantou aquele ambiente, viu aquele cenário todo, né? E aí ele disse: rapaz, vocês já ofereceram sacrifício a todos os deuses e nenhum deles respondeu. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão pegar ovelhas e vão deixar elas aprisionadas, sem se alimentar, por um dia inteiro, por um tempo inteiro. E quando for no outro dia, de manhã cedinho, vocês vão soltar essas ovelhas aqui no pasto aqui do Areópago. E aonde as ovelhas... E veja, ovelha sem pastar, ovelha com fome, no pasto, soltas, o que é que elas iam fazer? Pastar, né? Comer, se alimentar, né? Só que Epimênides falou: aonde as ovelhas pararem, sentarem e não pastarem, ali vocês vão erguer um altar, não aos deuses que vocês já conhecem, mas ao Deus desconhecido. E ali vocês vão oferecer a esse Deus desconhecido. De fato, não havia uma revelação do Deus verdadeiro. Na teologia, nós chamamos essas manifestações ou esse discernimento geral a respeito daquilo que Deus é, de efeito ou fator Melquisedeque. É uma revelação geral de Deus acontecendo ao redor do mundo. E aquilo que nós temos na Bíblia como a revelação específica é diferente, mas eles estavam tendo sim um contato com aquilo que era a revelação geral do nosso Deus verdadeiro, que para eles era um Deus desconhecido. Então eles soltaram aquelas ovelhas e as ovelhas saíram no meio daquele pasto. E, vamos dizer, milagrosamente, ovelhas com fome, algumas delas não se alimentaram. Chegaram em locais, sentaram e ficaram calminhas, sem pastar. Enquanto muitas outras estavam lá pastando. E aí essas ovelhas, aonde essas ovelhas pararam, eles ergueram um altar ao Deus desconhecido. E aí sacrificaram a esse Deus desconhecido. E a praga cessou. E aí, 600 anos depois, chega lá um judeu. Anunciando o evangelho. E aí aqueles altares que foram construídos, talvez um apenas remanescia. E aí ele passando, viu aquele altar ainda remanescente daquele tempo. E ele diz: olha, a esse mesmo Deus desconhecido é que eu anuncio a vocês. Algo que o próprio Deus teve o cuidado de marcar na história do povo ateniense. E 600 anos depois, aquilo que já havia sido um marco do dedo de Deus na história do povo ateniense, agora chegava Paulo com a revelação específica, anunciando precisamente quem era esse Deus desconhecido. O Deus verdadeiro que nós cremos, amados, Jesus Cristo. E aí ele continua: o Deus desconhecido, versículo 23, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma forma, de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E aí ele fala no versículo 27. Deus, no versículo 26, criou o homem, estabeleceu os tempos, fixou os limites da sua habitação. Para quê? Para o buscarem. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, porque bem sei que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E só para te contextualizar, como ele fala aqui, alguns dos vossos poetas têm dito, essa citação também é de Epimênides. Então você vê que Epimênides era um rapaz muito inteligente. Mas de fato, amados, Deus estabeleceu os tempos para que eu e você, amados, e não somente eu e você, mas toda a humanidade, todo mundo, amados, possam buscar a Ele. Os tempos foram estabelecidos para que o homem
vá ao encontro de Deus. De fato, o homem estava em Deus e por causa do pecado essa comunhão foi rompida. Mas no momento da queda, um plano de redenção foi posto em operação. De fato, do momento que o homem caiu, Deus não deixou o homem desamparado naquela condição, mas ele começou um plano de redenção quando ele mesmo anunciou: do descendente da mulher. O descendente da mulher pesará a cabeça da serpente, anunciando o Cristo, o nosso Redentor, amados. E hoje nós, nessa nova realidade, amados, tendo novamente acesso, porque Cristo veio para nos expor o caminho. Na verdade, Ele mesmo é o caminho, Ele é a porta que conduz ao Pai, amados. E aqueles que vivem nessa terra devem viver de tal modo a buscar ao Senhor, de tal modo que possamos encontrar uma busca verdadeira e genuína. Uma busca que vai além simplesmente de atos maquinais, atos feitos mentais, mas uma busca do coração. Um coração que deseja conhecer a Deus. O profeta Jeremias, lá em Jeremias 29, 13, coloca aí para mim. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Deus não está escondido, amados. Deus não está brincando de esconde-esconde com as pessoas. Vou buscar a Deus, não, Ele não está ali. Vou buscar a Deus, não, Ele não está ali. Há fogo ali, vou lá, não, Ele não está também lá. Não, amados. Deus deseja ser encontrado. Deus deseja ser conectado na integralidade com tudo aquilo que nós vivemos. Com a integralidade do nosso coração, amados. Por isso que Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Existe uma busca, amados, em Deus, que diz respeito a uma entrega completa e genuína. Completa e genuína. Não é simplesmente fazer atos maquinais. Curiosamente, a mesma referência agora em Isaías, bota aí Isaías 29, 13. Aleluia. Visto que esse povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Existe uma forma de buscar ao Deus em que o coração não está perto, mas apenas maquinalmente. Mas não é esse o desejo de Deus para nós, amados. O desejo de Deus para nós é de um relacionamento pleno e genuíno, daquele que vai do coração. Aquele que busca a Deus, amados, independente das coisas que ele pode vir a perder nesta terra, porque ele entende que o bem mais precioso que existe, amados, se encontra nele. A Bíblia diz que é Jesus falando que aquele que achou, que encontrou o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro, uma pérola, um terreno, uma pérola num terreno, e ele diz: vai, vende tudo o que tem para obter aquilo que é a representação do reino de Deus. O reino de Deus é dado de graça, mas de nós custa tudo, amados, porque essa busca para esse reino tem que ser plena de todo o coração. Não importa, amados, o que você vai precisar abrir mão nessa terra, porque o que você vai encontrar lá na glória, amados, é de uma preciosidade superior a todas as coisas. Esses dias eu estava ouvindo uma música e o refrão da música dizia mais ou menos assim: quando eu te ver, eu vou desejar ter te dado mais. Amados, a nossa vida, amados, é muito breve. E eu te pergunto, quando você olhar e ver o Senhor face a face, o teu coração vai estar satisfeito com o que você fez na terra, diante daquele que é o Criador de todas as coisas? Amados, não troque prazeres momentâneos, e ainda que esses prazeres sejam lícitos, por recompensas eternas, por uma comunhão eterna.
estar diante do Deus de toda a criação e olhar. E, amados, certamente isso vai, talvez, passar pelo nosso pensamento. Nós, quando estivermos diante do Senhor, nós não vamos ser uma aura, não vamos ser, né, uma energia, vamos ser pessoas diante do Senhor, transformados, regenerados, mas com pensamento, né, com uma alma plena, restaurada diante do Senhor, com um corpo perfeito, mas pessoas. E que não haja, amados, em nós lá um prejuízo maior, porque certamente coisas já se passaram das nossas vidas, amados, onde nós poderíamos ter dado mais ao Senhor. Aonde nós poderíamos ter dado mais ao Senhor. Mas as pessoas têm trocado as coisas deste mundo. E ainda que essas coisas sejam lícitas, por menos relacionamento com Deus. De fato, as coisas são lícitas. E assim eu espero que sejam. Mas a troca não é. A troca não convém. O que convém a nós é buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E para finalizar, eu queria que você fosse comigo lá em Filipenses, no capítulo 3. Versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aí eu quero fixar com você, ou ressaltar, destacar o versículo 10. Veja a profundidade dessa expressão que Paulo usa. Para o conhecer. Paulo abre mão de tudo. Paulo está disposto a perder tudo. Paulo não tem interesse em nada dessa vida. Para o conhecer. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Uma vida para o conhecer. Uma vida para o buscar de todo o coração. Aquilo que era lucro para Paulo, ele considerou como perda. Para o conhecer. Sabe, amados, às vezes no nosso coração, e nós precisamos justamente sintonizar isso. Porque existe uma diferença entre buscar a Deus e querer buscar a Deus de coração. E nós precisamos sintonizar muito bem isso. Que as nossas ações sejam um reflexo do nosso coração e não uma máscara para ele. Que as nossas ações reflitam o que está no nosso coração e não sejam uma máscara para esconder o que de fato está nele. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. Que os nossos olhos, amados, não se deslumbrem com nada além do Senhor. Que os nossos pensamentos, amados, não fiquem deslumbrados com nada, a não ser o Senhor. Que o nosso desejo, a nossa busca seja primeiramente para Ele, antes de qualquer coisa. Amém? Você pode ficar de pé. Oh, aleluia. Eu queria que você fizesse a sua oração. Coloca o teu coração diante do Senhor. Ele vê todas as coisas. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece as intenções mais profundas do teu coração. Então não há nada que esteja oculto diante dele.
Mas a Bíblia nos garante que Ele se agrada da sinceridade. Então, se no teu coração você não tem buscado ao Senhor, seja sincero com Ele. E Ele está disposto a te conduzir em um bom caminho. Sim, o Senhor tem colocado um bom caminho para que andemos por Ele, fazendo aquilo que é bom e reto diante dEle. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Teu amor e o Teu Espírito nos constrange a uma vida santa diante de Ti, entendendo, Pai, o custo, o significado da busca pelo reino. Não queremos viver enganando a nós mesmos, mas que o nosso coração, Senhor, encontre refúgio somente em Ti. Encontre alento somente em Ti, Senhor. Porque este é o melhor lugar. É estar no Senhor, é ser achado em Ti. Porque Te amamos, Senhor. Porque Te amamos, queremos alinhar os nossos corações. Porque Te amamos, queremos viver uma vida plena em Ti, Senhor. Te entregando tudo. Porque Você nos amou e nos deu tudo. Nos deu tudo para vivermos para Ti, Senhor. Que os nossos olhos não se deslumbrem com nada, Senhor. Não se distraiam com nada, mas mantenhamos eles firmes em Ti. O nosso amor eterno. Que a nossa expectativa não esteja maior em nada que não seja a Ti, Senhor. Te encontrar, sim, aqueles que ouvem as palavras, aqueles que ouvem a profecia, deseja, clama pelo encontro. Maranata, Maranata, Senhor. Queremos Te ver. Queremos Te ver. Queremos Te ver, Senhor. Lembrar, se querer quebrar sombroso. Re quebrar, se querer que. Rocombro, se querer que, xere que. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda naquilo que somos falhos e fracos. Nos conduz, Senhor, a um caminho de justiça e piedade. Sim, Senhor. Esperamos em Ti. Esperamos em Ti e não no mundo. Nossa expectativa está naquilo que o Senhor falou. Nosso coração queima pelas Tuas palavras, Senhor. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, quando ouviam o Mestre e queimava-lhes o coração, Senhor, assim queime a Sua palavra em nós. Assim queime, Senhor, a Tua palavra em nós. Requembraçoro combro se querer que. Chembrare querer quembraçoro combro se. Requembrare quembraçoro ombroche. Quebrar soroco.
Pai, que a Tua palavra queime em nós todo orgulho, toda altivez, todo sentimento de autojustiça. Não há nada em nós, Senhor, naturalmente, que possa alcançar a justiça. Por isso nos humilhamos diante de Ti, nos sujeitamos ao Teu Espírito, que tem nos santificado, que tem nos aperfeiçoado. Que o Teu Espírito possa prescrutar cada coração, Senhor, o meu, dos meus irmãos, e mostra, Senhor, aquilo que não é mais conveniente para a vida em comunhão plena contigo, Senhor. Sim, Senhor, mostra, traz clareza, porque mais do que os nossos prazeres terrenos e momentâneos, almejamos a comunhão contigo, almejamos a Tua vontade, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Te damos graça, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar orando, tendo a nossa comunhão com Deus. Sabe que comunhão com Deus é algo que nós desenvolvemos. Eu não posso desenvolver por você, eu não posso fazê-lo por você. Talvez você diga, e como é que eu faço? Começa a expressar o que está no seu coração para Deus. O quê? Então, Senhor, obrigado por Teu amor, porque Você me aceitou do jeito que eu estava. Você iluminou os meus olhos para que eu pudesse contemplar a Tua palavra, receber a salvação que Você tinha providenciado em Cristo quando Ele morreu por meus pecados. Isso é desenvolver intimidade com Deus, é você falar com Ele, falar do seu coração para Ele. Se você está passando situações, você pode falar também dos seus próprios temores, mas ao mesmo tempo que você ventila isso, você deve reconhecer a fidelidade dEle para te capacitar, para te livrar, abrir portas, e à sua frente, aplanando caminhos. Então isso é expressar a Deus confiança. Aleluia. Pai, nós Te louvamos com alegria e gratidão dos nossos corações, pela alegria da salvação, Pai, que nos alcançou. Nós estávamos sem Deus no mundo, sem conhecer as alianças da promessa. Nós andávamos, sim, desgarrados, como ovelhas que não tinham pastor. Mas Você nos alcançou. Com cordas de amor Você nos atraiu. E agora podemos, Pai, participar da mesa que Você tem preparado. E Você mesmo diz que certamente a Tua bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E Você é quem faz com que o nosso cálice transborde. Sim, Pai, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos inimigos, é o nosso cálice que transborda.
por causa do seu cuidado por nós. 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque fizemos do Senhor o nosso abrigo, e na tua presença nós descansamos. Nós temos convicção que você já deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que não tropecemos em pedra alguma. Sim, Pai, você tem nos saciado com longevidade. É você quem tem estendido as suas mãos de proteção sobre nós. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Pelo contrário, nós somos teus. Somos teus. Tubeleri a passo dele cama dida lambroso topahansia. Le del bo mangle que tranganguida rasso topahas. Sim, você mesmo diz: nunca nos deixará, Pai, nunca nos desamparará, mas estará conosco todos os dias. Isso é certeza da tua presença. Por isso queremos te louvar. Oh, Santo tu és, Senhor, digno de ser exaltado, digno de ser adorado. Teu nome santo és, Deus de amor fiel. Teu nome santo és, amado da minha alma. Teu nome santo és, de eternidade a eternidade. Teu nome santo é, digno de ser adorado, amado meu, amado meu. Sabe que você não precisa ter um microfone para cantar um novo cântico ao Senhor, porque o Espírito é aquele que te inspira. O Espírito é aquele que te capacita. Oh, outro igual não há, igual a ti não há. Tu és único, tu és santo, és perfeito. Reina o Senhor sobre nós, de eternidade a eternidade. Reina sobre nós, reina sobre nós. Cantamos aquele que venceu, salmodiamos aquele que nos amou. Jesus, bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, anunciar a tua bondade. Deus de amor, o grande eu sou, o grande eu sou. Soregedaramana sotobre anayereria, sore kamranai andele soteregedamamas, yerede bramando yes, kobari andere gedramama yes. Aleluia, aleluia. Exaltamos o teu nome,
Xereguedarabas. Lederegebama sodereguedarabarahas. Xederegriamama nahas. Sabe, o amor de Deus é um amor curador, que pode nos curar no nosso físico, na nossa alma, nos nossos sentimentos, pode renovar nossas forças, mudar situações, abrir portas que pareciam intransponíveis. E se você chegou aqui e você está precisando de oração, se você está com alguma enfermidade que te incomoda, alguma dor, algum sintoma, eu gostaria que você viesse aqui. Nós vamos orar por você e você vai ficar curada, você vai ficar livre, sarada agora. Aleluia! Porque o poder de Deus, amados, ele se move. Existe, aleluia, o Espírito tem liberdade de nos alcançar. Aleluia! E o seu poder está aqui para libertar o cativo. Aleluia! Quero chamar minha esposa aqui. Quero chamar a Kilvia aqui para orar também. Você também para orar. Aleluia. Pode começar a orar por elas, Kilvia. Ora. Ednias, ora aqui, meu irmão Pedro. Lúcia, vem orar aqui por. Ei, o poder de Deus está aqui. Pessoas estão sendo tocadas pelo poder do Altíssimo. Aleluia. Aleluia. Helena, vem cá orar. Aleluia. Esteja celebrando, esteja salmodiando, esteja intercedendo, esteja se movendo. Aleluia, pelo Espírito. Aleluia. Pessoas estão sendo curadas, libertas, saradas, no nome de Jesus. Poder do Altíssimo. Aleluia. Operando maravilhas. Aleluia. Sendo cheia, restaurada, em nome de Jesus. Aleluia. Ei. O poder do Espírito. Aleluia. O poder do Espírito. Aleluia. Operando maravilhas, libertando o cativo. Seteke garamamas. Nunca mais será o mesmo, a mesma. Mas o poder do Espírito está operando. Aleluia. Libertação, cura, restauração. Shederegedar yamamas. Heregedrabadabahas. Xereguedarabahas. Oh, Santo tu és, o amor curador do Pai. Santo tu és, Deus de amor fiel. Deus de amor fiel. Oh, livres, livres, somos livres para adorá-lo, somos livres para exaltá-lo. Cantarei a bondade de Deus.
sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. É claro e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. Aleluia. Sabe, nós podemos amar pessoas de formas diferentes. Dando atenção é uma maneira, abraçando é uma outra maneira, suprindo a necessidade é uma outra maneira. Mas existe uma outra maneira que nós podemos também amar pessoas. Sabe como? Orando por elas. E é isso que você vai fazer agora. Eu vou lhe dar a oportunidade para você amar pessoas, orando por elas. Então eu gostaria que você pudesse ter essa liberdade de sair do seu lugar, procurar alguém que você possa amar, orando por elas. Mas o que é que eu vou dizer? O Espírito vai te dar boca e sabedoria. Você vai abençoá-la, você vai impor as mãos sobre ela, né? E quando eu falo impor as mãos, não estou dizendo que é para você coloque no ombro, na cabeça, pegando a mão dela, não importa. Mas uma maneira de você tocar aquela pessoa com a graça, com o amor de Deus. Então, que você se mova. Sim, marido pode orar por esposa? Pode. Mãe pode orar pela filha? Pode. Contanto que você toque com o amor de Deus. Aleluia. Se deixe ser usada. Ame pessoas, orando por elas. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei na bondade de Deus. Na bondade de Deus, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. A bondade
fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que Tem, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Tua fidelidade tem nos alcançado. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Teu cuidado tem nos alcançado. A cada dia, Pai, a tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. E você tem dito em sua palavra: eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Sim, nós nos fortalecemos no Senhor, nos renovamos no Senhor, Pai, porque você enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Sim, Pai, nós podemos celebrar diante do rochedo da nossa salvação, porque pelo sangue de Jesus, Pai, pela palavra que testemunhamos, nós temos a vitória, Pai. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? O salmista disse, no Salmo 30, versículo 11, ele disse assim: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia! Sabe, amados, que nós devemos realmente celebrar, porque Ele já tem feito isso, amém? Ele já tem trocado, amados, o nosso pano de saco, e agora nós temos vestes de louvor. Aleluia! Então Ele converteu o nosso pranto e agora em folguedos de alegria. Aleluia, podemos celebrar diante do Senhor, porque nós já temos a vitória já é nossa, por causa do sacrifício perfeito de Cristo, amém? Então vamos celebrar, aleluia, vamos celebrar o Senhor, aleluia. Amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou, uma nova fase eu estou vivendo, melhorando eu estou, sua palavra me ensinou, que o final é bem melhor que o começo. Declare, quem poderá me parar? Se decidido estou a avançar, bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Quantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir.
só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu não vou parar nem desistir. Um novo tempo já chegou. A melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Mais uma vez, só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Eu não vou parar. Só vai melhorar. Aleluia! Só vai melhorar. Obrigado, Pai. Só vai melhorar. Eu não vou parar. Aleluia! Celebramos, Pai. Aleluia! Só vai melhorar. Aleluia! Diga ao seu irmão aí, só vai melhorar. Aleluia! Pode acender as luzes. Aleluia! Você pode sentar. Oh, glória!